Oi gente, tudo bem? Se você não me conhece, eu sou a Teca aqui do Coisas da Teca e eu te ensino costura criativa de uma maneira muito fácil que eu tenho certeza que você vai amar. E se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve para você não perder nenhuma aula. Hoje nós vamos fazer essa bolsinha linda, que é a bolsinha Nina. Olha que coisa linda, gente, ela tem bolso aqui na frente, tem o bolso maior aqui na parte de cima. Ela é muito gostosa de fazer, eu tenho certeza que você vai amar e vai fazer muitas bolsas Ninas. E vamos deixar de conversa, né, Teca? E vamos para esse passo a passo que tá muito bacana, eu tenho certeza que você vai amar. Gente, aqui na descrição do vídeo aqui embaixo, vocês vão encontrar o link onde você pode comprar a apostila e os moldes da bolsinha Nina, tá bom? A apostila tem as explicações e nos moldes você vai encontrar todas as orientações, tá bom? Escrita em cada molde. É só você acessar esse link que você vai direto para comprar essa apostila com esse molde, tá? Os meus moldes, gente, o que eu costumo fazer? Eu gosto de fazer ele num papel mais grossinho. Uma cartolina, um papel mais grosso, até mesmo um papelão. Porque eu acho que na folha de sulfite ele fica muito fininho. E como é algo que a gente vai usar muito, eu gosto de fazer nesse papel mais grosso, tá bom? Aí eu recortei aqui todos os meus moldes, que vocês vão ter acesso. Assim que você clica no link, efetua o pagamento, você já tem o acesso aos moldes, tá? Nós vamos começar fazendo a bolsinha Nina pelo bolso aqui da parte da frente, tá? O bolsinho com zíper. Aí eu já recortei aqui, ó, o tecido da parte de fora, o forro. Os tecidos da parte de fora, eu estruturei eles na manta acrílica. Aqui eu tô usando a manta acrílica R2, mas você também pode usar a manta acrílica R1 ou outro tipo de estruturador que você goste de usar, tenha costume de usar. Aí aqui, ó, o tecido do bolsinho da parte de fora, a gente vai precisar de um zíper. Aqui, ó, os dentinhos do zíper é o direito do zíper. Eu posiciono o direito do zíper com o direito do tecido. O zíper, gente, eu corto ele sempre 2 centímetros maior de cada lado, tá bom? Gosto de cortar maior porque facilita quando for colocar o cursor. Aí, ó, a gente coloca aqui direito com direito e vamos passar uma costurinha na pontinha, só pra prender esse zíper aqui e depois a gente vem com o forro, tá? Eu gosto de fazer dessa forma, mas se você quiser, você também pode vir com o forro aqui em cima. Ó, já vou cortando excesso de linha, quem é minha aluna sabe que eu vou tirando todo o excesso de linha. Aí vou pegar o tecido do forro do bolsinho da frente, vou posicionar aqui em cima e agora eu passo a costura com o pezinho de máquina, tá? A costura normal com o pezinho de máquina. Eu gosto de fazer dessa maneira, gente, quando é peça com zíper. Ó, costurei aqui, vou virar esse forro aqui pra parte traseira, tá vendo? Pego os alfinetes, prendo aqui, quem quiser também pode passar o ferro. E aí a gente vai passar uma costurinha ali na frente, ó, que é a costura pra rebater esse zíper. Nós vamos passar essa costura aqui, aí a gente aqui na lateral, ó, passa uma costurinha aqui embaixo e aqui em cima, pra já prender o forro, tá bom? Eu gosto sempre de prender o forro, porque facilita na montagem. Ó, nem cortei a linha e já passo essa costura. É uma costura na pontinha mesmo, pra prender o forro aqui na parte de fora. Ó, aí já venho aqui cortando todo o excesso de linha que fica, tá? Pra não ficar aí um monte de linha tudo embolada. Ó, tiro os alfinetes. Vai ficar assim. Agora, a gente vai pegar
a lateral, tá? A bolsinha Nina tem esse detalhe na lateral, que fica lindo. O bolsinho, o molde da lateral é esse aqui. Só que ele tem um detalhe, tá, gente? Ó, de um dos lados eu corto com o molde. Assim, aqui tem vai ter a escrita do molde, tá? Escrito aqui pra baixo e vou cortar. O outro lado eu coloco a escrita do molde pra cima, tá? Eu tenho que cortar esse molde espelhado, pra que quando a gente for costurar aqui na peça, ele fique certinho, ele não fique errado, tá bom? Então façam isso. Aí pra lateral, a gente corta nesse molde aqui da lateral. 2 vezes no tecido que a gente escolher pra parte de fora e também estrutura na manta. E 2 vezes aqui no tecido do forro, tá? Só que antes de usar esse molde aqui, nós vamos fazer a parte de cima aqui do nosso zíper, que também tem o molde dessa parte de cima. A gente vai cortar uma vez no tecido da parte de fora e também vai estruturar na manta. E vamos cortar uma vez no tecido do forro. Nós vamos costurar aqui em cima igual a gente fez com essa parte de baixo. Ó, vamos pegar o tecido que tá aqui na manta, a gente posiciona direito do zíper aqui em cima. Aqui, ó, observem se tá bem alinhado aqui, ó, tá? Pra não ficar assim, por exemplo, tá vendo? Então tem que observar se tá bem alinhado. Quem quiser pode prender com clipe ou com alfinete pra não sair do lugar. Aí a gente vai passar uma costura reta na pontinha. Igual a gente fez do outro lado, gente. A diferença é que agora aqui na parte de baixo, o bolsinho já tá costurado. Ó. Passo essa costura aqui. Já corto aqui o excesso de linha, passei uma costura na pontinha. Agora eu venho com o tecido do forro, vou posicionar ele aqui em cima e passo a costura agora com o pezinho de máquina. Muito simples de fazer, né, gente? Essa bolsinha, ela fica muito linda. Ó, passei a costura aqui. Agora a gente também vai desvirar. Ó, puxa o forro aqui pra trás. Quem tiver aí perto do ferro também pode passar o ferro. Prende aqui. Agora, aqui na parte da frente, a gente passa a costura aqui e depois já costura as laterais, tá? Pra prender o forro na parte de fora. Igual a gente fez aqui na parte de baixo do bolso. Ó, aí a gente passa... E acabei cortando, então deixa eu começar aqui. Ó, uma costura na pontinha pra prender mesmo o tecido do forro na parte de fora. E já venho cortando o excesso das linhas, gente, pra não ficar um monte de linha solta. Ó, a gente vai ter isso aqui na parte da frente, parte de dentro, parte interna. Agora a gente vai colocar o cursor. Gente, tem que colocar o cursor nesse momento, tá? Porque se a gente for colocar depois, não tem como. Então, vocês coloquem o cursor neste momento. Eu sempre falo pra vocês que o cursor, quando ele tá de bom humor, ele entra que é uma beleza. Quando não, ele dá um trabalhinho, mas a gente não desiste de fazer uma peça por causa de um cursor, né, gente? Isso a gente não faz nunca. Ó, vou empurrando aqui, entrou meio torto, eu tiro de novo. Aqui, gente, é pra colocar zíper, assim, não tem grandes dicas, tá? Eu enfio as 2 pontas aqui dentro, olho por aqui, vejo se elas estão alinhadas e empurro. Olha que belezinha, gente, entrou de primeira. Aí aqui, ó, eu já corto o excesso de zíper dos 2 lados. Olha que bonitinho que fica esse bolsinho, gente. Olha que coisa linda.
Agora a gente vai pegar as laterais, né, que eu já tinha mostrado pra vocês. E a gente posiciona ela aqui, ó. Direito com direito. Encaixa ela aqui pela parte de baixo, tá vendo? Prende. Porque aqui na parte de cima, se sobrar um pouquinho, depois a gente corta, tá? Ó, posiciona aqui e passa uma costura. Aqui do outro lado, a mesma coisa, ó. Direito com direito. Alinha aqui pela parte de baixo. Vamos prender. E passa uma costura reta. Desse lado e desse outro lado. Se quiser, já pode prender o forro aqui na parte de trás. Mas eu gosto de fazer dessa maneira. Coloco a parte traseira, a parte da frente. E depois costuro o forro. Mas vocês podem colocar tudo junto também, não tem problema. Ó, costurei esse lado. Já corto as linhas. Agora eu vou costurar aqui o outro lado. Ó, costurei aqui. Olha que coisa mais linda, gente. Agora a gente vai costurar o forro. A gente vira aqui pro outro lado. Só coloquem aqui pro mesmo sentido. Ó, prende o forro aqui. Alinha aqui pela parte de baixo também. E a gente vai costurar. E aqui o outro lado, a mesma coisa. Aí, direito com direito, tá? Pera aí, gente. Não, acho que eu coloquei errado. Pera. Tá ao contrário, ó. Esse lado pra cá, direito com direito. Isso, agora coloquei certo. Porque quando abrir, eles têm que virar pro mesmo lado. E aqui do outro lado, a mesma coisa. Porque quando a gente abrir, ó, vai ficar assim e vai ficar assim, tá vendo? Então, coloquei pro mesmo lado, ó, direito com direito. Por isso que a gente corta esse molde aqui da lateral espelhado. Ó, e agora passa a costura, tá? Costura reta também com um pezinho de máquina. Dos dois lados. Mas se você quiser, já pode prender tudo junto. Eu gosto de fazer assim, mas é questão de hábito mesmo. Ó, prende aqui, agora eu vou prender aqui do outro lado, vou costurar aqui do outro lado. Essa bolsa é linda, gente, uma gracinha e muito boa de fazer. Agora a gente vai desvirar. Ó, desvira pra cá e desvira pra cá. Vou até abrir meu zíper. Olha que coisa mais linda, gente. Pode passar o ferro, tá? Agora a gente passa uma costura aqui, ó, na volta, pra prender o tecido do forro aqui nessa parte, tá? E aqui na parte de cima já pode alinhar aqui, cortando o que sobrou. Olha, gente, então costurei aqui as laterais. Aí a parte da frente, ela vai ficar assim, maravilhosa. Agora, com o molde, esse molde maior, que é o molde do forro, nós vamos cortar. É o molde do forro e o molde da parte traseira. A gente vai cortar uma vez no tecido da parte de fora pra parte de trás. Aqui eu escolhi o tecido da lateral, mas eu poderia ter escolhido esse floral também. Uma vez no tecido da parte de fora e estrutura na manta acrílica, que aqui eu tô usando a R2, mas pode usar a R1 ou outro tipo de estruturador. E nós vamos cortar 3 vezes no tecido do forro, tá bom?
E um dos tecidos desse forro que a gente cortou, nós vamos colocar aqui nessa parte da frente, porque aqui é um bolso, então esse bolso tem que ter um acabamento. Aí a gente vai posicionar aqui, ó, direito do tecido do forro com direito aqui. Vamos posicionar aqui bem certinho e a gente passa uma costurinha aqui na volta toda pra prender esse tecido de forro aqui nesse bolso, tá? Pode prender com clipe ou com alfinete e a gente passa uma costura na pontinha mesmo, tá bom, ó? Passa aqui em toda a volta uma costura na pontinha. Essa costura vocês podem fazer aqui pela parte da frente ou pela parte traseira, não tem problema, não muda nada, tá? Da maneira que vocês costurarem não vai mudar nada. Ó, eu vou fazer aqui pela parte da frente. Aí a gente passa essa costurinha aqui na volta toda pra prender o tecido do forro aqui na parte desse bolso da frente, né? Que aí eu já vou mostrar pra vocês. Ó, porque agora costuramos aqui, deixa eu tirar os alfinetes. Agora o bolso, ó, agora a gente já tem um bolso, tá vendo? Esse bolso já tem um acabamento, então por isso que a gente coloca esse tecido aqui, aí vai ficar assim a parte da frente. Agora com essa parte da frente já pronta, nós vamos costurar o zíper do bolso maior. A gente vai pegar o zíper, sempre também pelo menos 2 centímetros maior de cada lado. Aí a gente vai posicionar direito do zíper, onde é os dentinhos, aqui com direito da parte da frente. Quem quiser pode alfinetar e a gente passa uma costura reta na pontinha, só para prender esse zíper aqui na parte da frente. É igual a gente fez aqui no bolso da frente, tá? Ó, já corta o excesso das linhas. Aí agora a gente pega um dos tecidos do forro que estão aqui, coloca direito aqui em cima desse zíper. Ó, coloca bem certinho. E agora a gente passa uma costura reta, tá? Uma costura normal. Ó, o calcador encosta aqui no zíper e a gente passa essa costura. Eu gosto de começar sempre e terminar com um retrocesso. O retrocesso é a costurinha pra frente e pra trás, tá? Não sei se vocês observaram aí, mas sempre que eu vou começar, costurinha pra frente, pra trás e pra terminar também. Ó, costurei, agora a gente vai desvirar, tá? Vai ficar assim. Aqui, gente, quem quiser pode passar o ferro, quem quiser não, é melhor passar o ferro, porque aqui, ó, a gente tem bastante acúmulo de tecido e de manta. Então, passem o ferro aí, porque depois a gente vai passar uma costurinha aqui, ó, pra dar o acabamento. Olha, gente, então passei o ferro aqui. Agora, aqui na parte da frente, com o pezinho de máquina, a gente passa uma costura reta pra dar um acabamento. Quando chegar aqui onde tem a emenda, vai mais devagar, porque tem um acúmulo de tecido e de manta e tudo. Ó. A gente passa essa costura para dar um acabamento melhor e segurar o forro. Tá vendo, ó? Aí vai ficar assim essa parte. Agora, gente, nós vamos costurar a parte traseira da nossa bolsinha Nina. Nós vamos pegar o tecido da parte traseira, que tá estruturado aqui na manta. Aí a gente posiciona aqui direito do zíper com direito do tecido, tá? Aqui também a gente tem que deixar todo mundo alinhadinho, não pode ficar assim, ó. Tem que ficar bem alinhado, bem certinho, porque senão a bolsinha fica torta,
tá? Então alinha aí bem certinho, prende. Aí a gente passa uma costura na pontinha pra prender o zíper aqui na parte de trás. E depois a gente vem com o tecido do forro. Ó, costurei aqui, vai ficar assim. Agora a gente vem com o tecido do forro. A gente pega o outro tecido do forro, direito aqui em cima do zíper, posiciona ele bem certinho. E agora a gente passa uma costura reta com um pezinho de máquina, tá? Da mesma maneira que a gente fez do outro lado, a gente faz desse lado. Ó, passa essa costura reta com um pezinho de máquina. Corta aí os excessos de linha, corta tudo, gente, porque vocês sabem, né, que é péssimo o trabalho cheio de linha sobrando. Aí agora a gente vai desvirar. Desvira o forro. Vamos desvirar também a parte traseira. Agora aqui também a gente pode passar o ferro. E a gente vai fazer o quê? Vamos passar aqui, ó, uma costurinha com um pezinho de máquina, uma costura reta. Que essa costura é só pra dar o acabamento, igual a gente fez na parte da frente, tá? Deixa eu prender o forro aqui, pra ele não sair do lugar quando eu for passar a costura na parte da frente. Ó, aí agora a gente passa uma costura reta com um pezinho de máquina, tá? Igual a gente fez do outro lado. Corto também o excesso das linhas. Nós vamos ter isso aqui, ó. A bolsinha Nina quase pronta. Depois de passar essa costura aqui, agora nós vamos colocar o cursor, tá? Tem que colocar o cursor nesse momento, porque senão depois não dá pra colocar. Vamos ver se esse cursor aqui, se ele tá de bom humor, né, gente? Acho que sim, vamos ver. O outro entrou bem rapidinho. Vamos ver este. Ó, esse aqui. Bom. E esse acho que tá meio... Acho que agora entrou. Ó lá, entrou. Para com ele aqui. Aqui das laterais, já posso cortar o excesso de zíper dos dois lados. Pra fazer a alcinha, a gente corta o tecido na medida que vocês vão ter lá na apostila explicativa e vamos dobrar ele assim como se fosse um viés. Tá vendo? Dobra, passa o ferro e a gente passa uma costurinha nas duas laterais pra fechar essa alcinha e ela ficar bem bonitinha. Eu escolhi o tecido amarelo, mas eu poderia também ter feito ela com esse cinza que ia ficar bom. Ó, passa a costurinha de um lado e do outro também, tá? Passa dos dois lados. Uma costura na pontinha também. Ó, já corta as linhas, o excesso de linha. Vocês sempre vão me ouvir falando isso, gente. Corta o excesso de linha, corta o excesso de linha. Ó, aí vai ficar assim. Ah, deixa eu tirar os alfinetes daqui. Agora, aqui desse lado, ó, a gente vai dobrar essa alcinha aqui ao meio. Vamos posicionar. Ergue o forro aqui. Vamos posicionar ela bem aqui, ó. Meio centímetro aqui pra baixo de onde... 1 centímetro, né, aqui da costura. E a gente passa uma costurinha reta pra prender a alcinha aqui. Ó. Então, o forro tá aqui. Eu prendi aqui, tá vendo? Esse forro não. Olha que coisa mais linda, gente, que ficou a alcinha aqui. Agora a gente vai fazer o fechamento da nossa bolsinha Nina.
Para um dos lados, a gente coloca a parte da frente e a parte traseira. E para o outro lado, os dois tecidos do forro, tá? A gente coloca assim, bem certinho. O que que a gente faz nesse momento? Prende toda a volta. Pode prender com clipe ou com alfinete, com o que vocês estiverem usando aí, tá? Acerta todo mundo e prende a volta toda. Olha, gente, então aqui na parte do corpo, né, a parte da frente e traseira, eu prendi com clipes e aqui no forro eu coloquei alfinete. Agora a gente passa uma costura na volta toda com um pezinho de máquina. Aqui embaixo a gente deixa aberto mais ou menos uns 8, 9 centímetros pra gente poder desvirar. Eu já costumo deixar aberto sem costurar, mas se você quiser pode costurar e depois desmancha, tá bom? Isso também não vai mudar em nada o resultado final. Aí agora é só fazer essa costura aqui na volta toda e depois a gente já vai desvirar a bolsinha Nina. E vocês vão ver que ela fica perfeita, maravilhosa. Ó, costurinha reta na volta toda, tá vendo? Já costurei aqui a volta toda, agora a gente vai desvirar. A gente coloca a mão aqui por dentro, abre o zíper, ó, puxa assim que o zíper vai abrir. E agora a gente desvira, tá vendo? Faz com calma essa parte, até desvirar tudo. E a nossa bolsinha já está nascendo, gente. Olha que linda, vai desvirando com calma, ó, até desvirar tudo. Eu uso aqui, ó, o hashi, que é o palitinho de comida japonesa, que ele não tem ponta, tá vendo? Então eu uso pra desvirar. Porque eu não gosto muito de usar tesoura, porque corre o risco de furar a peça, né? E não é isso que a gente quer. Então eu coloco aqui, ó, por dentro e vou empurrando toda a volta pra fora. Aqui do outro lado também, ó, vou empurrando tudo. Até sair todo mundo aqui. Aqui também. Quem quiser pode passar o ferro depois que desvirar, pra não ficar tão amassada. Aqui no forro também, ó, vou desvirar. Aqui, gente, por onde a gente desvirou, o que que eu faço? Eu dobro aqui pra dentro e passo uma costura na pontinha pra fechar. Mas, se você quiser, você pode fazer um pontinho invisível à mão. Isso fica a critério, tá? Eu não gosto de fazer ponto invisível à mão, então eu faço assim. Mas, se você preferir, pode fazer o ponto invisível. Não tem problema, não. Ó, eu passo só essa costurinha reta aqui, ó. Na pontinha mesmo. E já tá tudo certo. Coloco esse forro aqui pra dentro. Tá vendo? Ó, vou fechar aqui o zíper. Olha que coisa mais linda que ficou a bolsinha Nina. Vou mostrar outra que eu fiz um pouquinho diferente. Ó, gente, essa aqui eu usei o tecido jeans. Aqui na parte da frente e aqui na parte de trás. Esse jeans que eu utilizei, gente, eu reaproveitei barra de calça jeans, tá? Então é o reaproveitamento de barra de calça jeans. E olha como ficou legal, eu fiz a alcinha também. Então uma dica para quem quiser reaproveitar as calças jeans aí velha que vocês tenham, dá pra usar pra fazer a bolsinha Nina. Ó, aí aqui na parte de dentro igual, aqui na parte da frente tem o bolsinho, tá vendo? Então olha como ficou linda. Das duas maneiras, tanto com
só o tricoline ou o tricoline com o jeans. Ó, fica uma bolsinha bem espaçosa pra você aí colocar tudo que você precisa, celular, chave, cartão e sair de casa. Olha que coisa mais linda. Eu espero muito que você tenha gostado dessa aula. Para você adquirir a apostila explicativa que tem os moldes, o link tá aqui na descrição do vídeo. E vamos fazer um monte de bolsinha Nina, gente, porque ela é muito gostosa de fazer. Eu tenho certeza que vai ser sucesso de vendas aí no seu ateliê. Beijo, gente!